Leitura 315, Atos, 1 a 4, Projeto 365 11 de novembro de 2023. Atos 1. Nosso Senhor declarou aos discípulos a obra que teriam de fazer. Os apóstolos se reuniram em Jerusalém, pois Cristo havia lhes ordenado que não saíssem dali, mas que esperassem o derramamento do Espírito Santo. Este seria o batismo com o Espírito Santo, que lhes daria poder para fazer milagres e iria iluminar e santificar as suas almas. Isto confirma a promessa divina e nos anima a depender dela, porque ouvimos de Cristo, e nele todas as promessas de Deus são sim e amém. Apressaram-se para perguntar algo que seu mestre jamais lhes mandou nem animou a buscar. Nosso Senhor sabia que a sua ascensão e o ensino do Espírito Santo rapidamente poriam fim a essas expectativas, e portanto somente os repreendeu. Porém, isto é uma advertência para sua igreja de todos os tempos, cuidar-se de não desejar conhecimentos proibidos. Cristo dera instruções aos seus discípulos para que cumprissem os seus deveres, tanto antes de sua morte quanto após a sua ressurreição, e este conhecimento para o cristão é suficiente. Basta que ele tenha proposto dar aos crentes uma força igual às suas provas e serviços, que sob o poder do Espírito Santo, sejam de uma ou de outra forma testemunhas de Cristo na terra, enquanto no céu ele cuida de seus interesses com perfeita sabedoria, verdade e amor. Quando permanecemos olhando e ocupados em coisas insignificantes, que o pensar na segunda vinda de nosso Mestre nos estimule e desperte. Quando ficamos olhando e tremendo, que nos consolem e animem. Que nossa expectativa seja constante e jubilosa, colocando diligência em sermos achados irrepreensíveis por Ele. Deus pode prover lugares de refúgio para o seu povo. Eles suplicaram. Todo o povo de Deus é povo de oração. Agora era o momento de virem problemas e perigos para os discípulos de Cristo, mas se alguém está aflito, ore, isso acalmará as suas preocupações e temores. Agora tinham uma grande obra a fazer, e antes que a iniciassem, oraram fervorosamente a Deus pedindo a sua presença. Esperando o derramamento do Espírito Santo e abundando em oração. Aqueles que estão orando, são os que estão em melhor condição para receber bênçãos espirituais. Cristo prometera enviar logo o Espírito Santo. Esta promessa não deveria eliminar a oração, mas vivificá-la e alentá-la. Um pequeno grupo, unido em amor, de conduta exemplar, fervoroso para orar e sabiamente zeloso para promover o progresso da causa de Cristo, provavelmente cresça com rapidez. A grande coisa de que os apóstolos deveriam testemunhar diante do mundo era a ressurreição de Cristo, porque é a grande prova de que ele é o Messias, e o fundamento de nossa esperança nele. Os apóstolos foram ordenados, não para assumirem dignidades e poderes mundanos, mas para pregar a Cristo e o poder de sua ressurreição. Foi feita uma apelação a Deus, tu, Senhor conhecedor dos corações de todos, algo que nós não conhecemos, e é melhor que cada um conheça o seu. É adequado que Deus escolha os seus servos, e à medida que ele, através de sua providência ou dos dons do Espírito, mostre a quem tem escolhido, ou o que tem escolhido para nós, devemos nos adequar à sua vontade. Reconheçamos a sua mão na determinação de cada coisa que nos sobrevenha, especialmente em alguma incumbência que nos seja encarregada. Atos 2. Muitos séculos se interpuseram entre a promessa do Messias, até as mais recentes, e sua vinda, mas entre a promessa do Espírito e sua vinda transcorreram apenas alguns dias. Durante esse período, os apóstolos, mesmo tendo recebido ordens para pregar o Evangelho a toda criatura e começando por Jerusalém, ficaram totalmente parados por falta de vento, incógnitos e escondidos, sem fazer pregações. Mas, neste capítulo, o vento norte e o vento sul despertando-os, coloca-os no púlpito. Temos aqui a vinda do Espírito sobre os apóstolos e sobre quem estava com eles no dia de Pentecostes, as especulações que o fato ocasionou entre as pessoas do mundo todo que, na ocasião, estavam em Jerusalém, o sermão que Pedro pregou a essas pessoas depois dessas ocorrências. Na prédica, ele mostra que o derramamento do Espírito era o cumprimento de uma promessa do Antigo Testamento, era outra confirmação de que Jesus era o Messias, fato já comprovado por sua ressurreição,
e era o produto e evidência da sua ascensão ao céu. O bom efeito deste sermão, que ocasionou a conversão de muitos à fé de nosso Senhor Jesus Cristo e seu acréscimo ao registro de membros da Igreja, a devoção iminente e atos de caridade desses primeiros cristãos, e os símbolos manifestados da presença de Deus com eles e do poder neles. Atos 3. Neste capítulo temos um milagre e um sermão. O milagre abriu o caminho para o sermão, confirmou a doutrina que seria apresentada e preparou a mente do povo para recebê-la. O sermão explicou o milagre e semeou a terra que o milagre preparou. O milagre consistiu na cura de um homem paralítico desde o nascimento, mediante uma palavra de ordem e a impressão que o fato ocasionou no povo. O sermão foi pregado com o objetivo de levar o povo a Jesus para que cada um se arrependesse do pecado de tê-lo crucificado, crescesse nele agora que ele foi glorificado e aquecesse ao desígnio do Pai em glorificá-lo. A primeira parte do sermão abre a ferida, a última aplica o remédio. Atos 4. Revisando os 2 últimos capítulos, onde lemos sobre os muitos feitos dos apóstolos, perguntava-me o que aconteceu com os escribas, os fariseus e os principais dos sacerdotes que não apareceram para contradizer e se opor aos apóstolos como costumavam fazer com o próprio Jesus. E claro que, a princípio, ficaram tão surpresos com o derramamento do Espírito que, por certo tempo, não souberam o que dizer. Mas acho que eles não se ausentarão da narrativa bíblica. Suas forças se juntam de novo, e temos aqui um encontro entre eles e os apóstolos. E não é para menos, pois, desde o início, o Evangelho enfrentou sua oposição. Aqui, Pedro e João são apanhados, sob ordem dos sacerdotes, e lançados na prisão. Pedro e João são interrogados por um comitê do Grande Sinédrio. Pedro e João declaram ousadamente o que fizeram e pregam Jesus para seus perseguidores. Os perseguidores, não sabendo o que responder a Pedro e João, ordenam-lhe silêncio. Logo depois de ameaçá-los, e ordenarem a não continuar pregando o Evangelho, eles os liberam. Os cristãos recorrem a Deus em oração para que lhes conceda mais operações da graça. Deus responde aos crentes, de forma externa e interna, por provas explícitas da sua presença com eles. Os cristãos têm os corações entrelaçados em amor santo e aumentam as obras assistenciais para com os pobres, ocasionando grande crescimento à Igreja para a glória de Jesus.